Olá, querido. A paz do Senhor. Meu nome é Roberto Júnior e venho hoje aqui trazer compartilhar alguns minutos da palavra de Deus. E gostaria de dizer para você que Deus é bom. Jesus é o nosso libertador. Gostaria de compartilhar e convidar os irmãos a prestarem atenção na palavra de Deus, a qual iremos compartilhar aqui alguns minutos, para que possamos entender junto o que o Senhor Jesus quer falar conosco nesta hora. Deus é bom e Jesus é o nosso libertador. A palavra de Deus no livro dos salmistas, no livro de Salmos, Salmo 70, fala que Ele é o nosso auxílio e libertador. No Salmo 34:8, a palavra do Senhor também diz: provai e vede que o Senhor é bom. Gálatas, no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, fala que para nós estarmos firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus ali no livro do profeta Isaías, o capítulo 43, a partir do verso 1 até o verso 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora sim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que se formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei aos homens por ti e aos povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Glória a Deus. Gostaria dos irmãos estar aberto aí a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías e vamos compartilhar alguns minutos daquilo que o Senhor quer falar através dessa palavra. Esse capítulo do profeta Isaías traz uma esperança para o povo de Israel. Se você pegar a palavra do Senhor ali, nos primeiros 39 capítulos que antecede, que inicia ali o livro do profeta Isaías, até mais ou menos o capítulo 39, o profeta tinha ali uma palavra de punição para o povo de Israel. Porque Israel tinha pecado contra Deus. Israel era um povo que tinha pecado contra Deus com a sua idolatria, com a sua rebeldia, com a sua falta de amor. Então ali o livro do profeta Isaías, até o capítulo 39, o Senhor traria ali uma palavra de punição para aquele povo. Porque aquele povo havia sido desobediente aos olhos de Deus. Mas ali no capítulo 40, ali o Senhor traz uma palavra de esperança. E diz assim: o Senhor manda o profeta Isaías procurar aquele povo e diz assim, inicia o capítulo 40 do profeta Isaías: consolai, consolai o meu povo, porque diz o vosso Deus, falai para ele de forma carinhosa Jerusalém, que a sua servidão está acabada e que seus pecados estão perdoados. Aleluia. Ali Israel tinha uma condenação ali perante o Senhor, mas ali no capítulo 40, no verso 1 e 2 ali, Deus trouxe uma palavra de esperança. Mandou o profeta Isaías procurar aquele povo e falar que o pecado daquele povo havia acabado e que a sua servidão havia se encerrado. E ali mais para frente, onde nós lemos agora ali, no capítulo 43 do profeta Isaías, o Senhor chama aquele povo ali de povo escolhido. O Senhor chama aquele povo ali de povo que nada iria acontecer com aquele povo. Mas antes, essa palavra de punição também era para aquele povo. E assim era eu e você, antes de termos Jesus na nossa vida. Essa punição, esse castigo que era sobre aquele povo, por causa do teu pecado,
esse castigo também era sobre nós, antes de termos aceitado Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós éramos condenados, nós teríamos que sofrer um castigo, porque nós também éramos rebeldes, né, antes de conhecer a palavra do Senhor. A Bíblia fala que nós éramos filhos da desobediência, ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, filhos da ira. Esse era o meu e o seu destino. Nós andávamos segundo a nossa direção. Nós andávamos segundo aquilo que a gente achava que era certo. E por isso nosso destino era o mesmo destino deste povo, né? Ter o castigo, ter a punição de Deus. Mas um dia o Senhor teve a misericórdia daquele povo e pronunciou essas palavras: ó, o seu cativeiro acabou, né? O seu cativeiro acabou, né? Os seus pecados estão perdoados. Isso também aconteceu na minha e na tua vida quando eu e você aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós somos livres de toda a condenação, livre do pecado, né? O Senhor, a Bíblia fala que através de Jesus nós somos justificados. E aí passamos a ter a esperança em Cristo Jesus. O livro do profeta Isaías já era um livro profético, anunciando lá na frente o Messias, que é Cristo. Então, isto que aconteceu com aquele povo de Israel, que havia sido punido, tinha palavras de condenações, mas o Senhor trouxe uma palavra de esperança. Eu quero te dizer através dessa palavra que a minha e a tua esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através dele nós somos perdoados no nosso pecado e temos a condição de ter a esperança numa vida melhor, numa vida na glória com o nosso Deus. Este era o meu e seu destino, está condenado, castigado pelo nosso pecado. Mas o Senhor, na sua rica misericórdia, Deus, no seu tremendo amor, enviou seu Filho Jesus para que através dele nós possamos ter a redenção do nosso pecado. E ali no capítulo 43, né, o Senhor começa ali a falar, né, com o povo de Israel, e diz para ele que ali eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu, eu sou contigo, né? Isso eram as palavras do Senhor ali no capítulo 43, no verso 4, diz que o Senhor amou aquele povo, e essa palavra é para mim e para você. A palavra de Deus fala ali em Romanos capítulo 5, né, que somos justificados pela fé e temos a paz com Deus através da fé em Cristo Jesus. E o Senhor nessa hora quer nos falar essa palavra, né? Que Ele nos chamou pelo teu amor, né? Chamou nós pelos nomes. Quando nós passarmos pelas águas, né? Ele estará conosco. Se tivermos que enfrentar o fogo, não vamos nos queimar, porque o Senhor Deus é conosco. E diante de todas essas palavras, eu fico pensando assim, como é possível eu e você, que conhece o Senhor, que conhece essa palavra, ainda muitas das vezes viver como umas pessoas derrotadas. E o Senhor me incomodou muito quando eu meditava nessa palavra, né, de ouvir tudo isso, que o Senhor é conosco, que o Senhor me chamou, né, que nós somos escolhidos, que o Senhor nos amou, nos chamou pelo nome, e eu fico perguntando como, diante das dificuldades, passamos a ter uma vida ainda de derrota. E o Senhor ministrou no meu coração, porque muitas das vezes não conseguimos enxergar Deus como nosso Pai. Nós conseguimos enxergar Deus como visualizamos Deus na minha e na tua vida, só enxergamos Deus como um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus carrasco que chicoteia o teu filho. Mas ali como a palavra de esperança veio para aquele povo ali em Israel, a palavra de esperança veio para mim e para a tua vida através de Cristo Jesus. Jesus veio nos libertar da servidão do pecado. E muitas vezes vivemos como pessoas derrotadas porque não conseguimos enxergar Deus como Pai. Não conseguimos ver o Senhor como o nosso Pai libertador, de ver Deus como bom, né, que quer, né, transformar a nossa vida. Porque às vezes que caímos numa certa religiosidade, que conseguimos enxergar Deus somente de maneira que o Senhor, né, só nos castiga. Não, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é o nosso libertador, e Ele corrige sim aquele que precisa de correção, Ele exorta aquele que precisa ser exortado, mas Ele ama aquele que diante de um pecado se arrepende, abandona. O Senhor não condena, o Senhor odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E muitas das vezes diante dessa palavra de Isaías